Amém. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos entrar em outra profundidade do mesmo assunto que estivemos falando. Até então, nós começamos o capítulo 5 falando sobre o que são os tempos e as épocas, o que significa o dia do Senhor e o que significa ele vir como ladrão. Nós falamos estas coisas. E falamos também que quando as pessoas estiverem confiantes na paz e na tranquilidade, na segurança, a Bíblia diz que lhes sobrevirá repentina destruição. Foi isto, até aqui nós estudamos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler do versículo 4 a 8, mas hoje vamos ficar do 4 até o 5. Vamos ler então, só o 4 e o 5 mesmo, para ganharmos tempo. Diz assim: mas vós, irmãos, não estais nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Amém? Podeis sentar. Para os irmãos que têm acompanhado a gente na internet, eu quero agradecer também o tempo da espera, a igreja aqui presente, agradecer novamente a todos os irmãos que estiveram em oração por mim. A minha cirurgia foi uma coisa rápida, abençoada por Deus e graças a Deus em recuperação. Estou cada dia melhor, 100% é só na glória, né? Eu já disse isso. O mais difícil da minha recuperação foi tomar aquele antibiótico com gosto de caldo quinó, sabor galinha de granja, não era caipira. Se fosse caipira ainda ia, né? Mas galinha de granja é brincadeira, né? Primeiro dia você toma assim, nossa, que delícia, dá para pôr no feijão, no arroz. Mas depois você tem que tomar aquilo puro. Imagina você comendo um meio tabletinho toda hora de caldo quinó com água. Até o cheiro depois você ficava sentindo assim, já vou ter que tomar o comprimido de galinha de granja. Mas no mais foi tudo bem. Estou aqui com os irmãos, né? Peso só vou poder pegar ano que vem, daqui 2039 por aí. Tá? Os irmãos não precisam contar comigo para pegar peso. Estou brincando, irmãos. Mas vamos para a palavra de Deus. Agradeço mesmo aos irmãos que estiverem em oração. Aqui estamos para falar do dia do Senhor e a vigilância. E para falar sobre o dia do Senhor e a vigilância, porque é o bojo do que Paulo vai ensinar aos Tessalonicenses, do capítulo 5, 4 até o 8, nós precisamos repartir estes versos em assuntos que são realmente interessantes. E o assunto exclusivo de hoje é o seguinte: os cristãos não estão em trevas. Amém? Glória a Deus. Os cristãos não estão em trevas. Eu não estou falando das trevas naturais que Deus chamou noite quando Ele criou. As trevas, diz a Bíblia, Deus chamou noite. Eu estou falando das trevas espirituais que o pecado trouxe à humanidade por meio daquela ação rebelde de Adão no Éden, como todos nós já conhecemos a história. Não sabemos se Adão pecou de dia ou de noite, isso não importa. O que importa é que ele trouxe a noite escura e espiritual para todos os seres humanos depois que ele pecou. Então todos nós, vamos dizer, espiritualmente já nascemos em trevas. Não tem nenhum ser humano que nasceu em luz. Ele nasceu em trevas. Quando diz a mãe deu a luz, ela está falando da luz natural. Mas a luz espiritual não existe. Todos nós já nascemos debaixo das trevas, debaixo da escuridão do pecado. Mas houve um dia em que sobre nós, como foi lido o texto aqui de 2 Coríntios 4, 6, foi iluminado pelo poder de Deus, que disse um dia, lá em Gênesis 1:3, haja luz. Paulo disse, o mesmo Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu a luz em nosso coração, a luz do Evangelho. Então você não está mais em trevas, você não está em trevas do pecado. Paulo agora, ele tem uma questão com os crentes. Paulo está falando para os crentes, que ele julga estar preparados para aquele dia.
A questão dele é com os crentes, ou seja, crentes preparados não estão em trevas. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Não, vocês não estão em trevas para que aquele dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque o normal é que o ladrão ataque à noite. Mas veja uma coisa, os ímpios nunca estão em dia. Os ímpios nunca estão sob a luz, nunca. Espiritualmente falando, eles estão em trevas o tempo todo. Então não importa a hora que Jesus venha, os ímpios estarão despreparados. Porque o ladrão, imagine um ladrão que mora naquela região lá da Groenlândia, que fica 6 meses de noite. O ladrão fica faceiro. Ele fala, qualquer hora eu ataco qualquer casa. Toda hora é noite. Toda hora é noite. Assim Jesus, quando olha para este mundo, ele vê os ímpios na sua escuridão, e Jesus diz para o Pai, eu posso voltar a qualquer hora, que para eles é tudo noite, mas olha meu povo brilhando, olha meu povo aceso, olha meu povo no dia, qualquer hora que eu voltar, eles estão em luz, qualquer hora que eu voltar, eles estão preparados. Então os crentes têm um contraste forte com os ímpios, por isso que Paulo usa aqui, vós porém, né? Algumas versões, mas vós, esse mas, o porém, significa aí que ele está contrastando o cristão com aqueles dos versos anteriores. No versículo 3, aqueles que almejam paz e segurança. No versículo 2, ele está contrastando com aqueles que que não esperam o dia do Senhor, e para eles o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Paulo está contrastando, vocês não estão em trevas, não é? Agora, veja uma coisa, as pessoas que estão em trevas, os ímpios, eles querem paz, só que eles não querem a paz, eles querem paz, mas não a paz. Por isso que eles estão sempre bolando novas alternativas filosóficas para a vivência, para a entrada do mundo em uma nova era. É sempre assim. Os irmãos que estudar um pouco aí de história, vocês devem se lembrar que depois da Idade Média, com o surgimento ali do humanismo, no renascentismo, já começou ali a dar os primeiros lampejos do iluminismo, do que viria a ser, como eles chamaram, a Idade da Luz, porque a Idade Média para eles foi chamada de Idade das Trevas. E depois o iluminismo foi com os grandes filósofos, com o surgimento das grandes revoluções industrial, francesa, as revoluções do trabalho, a ciência, a tecnologia, essas coisas começaram a se desenvolver, e o homem, ele disse, agora entramos na era da luz, nós não precisamos mais de Deus. Foi ali que eles romperam com Deus. E quando eles entraram ali, eles mal sabiam que estavam entrando em mais profundas trevas. E então o cristão, ele não anda conforme o sistema deste mundo. Depois do iluminismo veio o quê? 2 grandes guerras mundiais, que deixaram os seres humanos assim. O que está acontecendo com a gente? Nós não somos os caras, nós não somos a ciência, nós não somos o desenvolvimento. Por que 2 guerras mundiais? Então, eles caíram em profundo lamento. Entrou então a era da modernidade, a ciência tomando conta, provando, segundo eles, provando todas as coisas pela ciência, provando pela experiência, como se a experiência pudesse ser a base epistemológica de alguma coisa, a base do saber. Como é que você pode saber por meio da experiência? Por meio da... Não tem como, irmãos. Como você detecta a verdade por meio da experiência? Como isso pode acontecer? Que experiência você fez para saber que a experiência que você diz que detecta a verdade é uma experiência verdadeira? Qual foi? Ah, mas eu vi, eu observei com os meus olhos, eu ouvi, eu apalpei. Queridos, as pessoas não sabem nem responder se uma árvore cair numa floresta sem ter ninguém lá, se ela faz barulho.
As pessoas não sabem responder nem isso. Elas acham que faz, só acham. As pessoas, elas rapidamente respondem, faz barulho, ela não sabe o que é um barulho. Ela sabe, mas ela não raciocina sobre isso. O que é barulho? Se as pessoas não conseguem isso, como que ela pode dizer que o seu sensorialismo é a base para ela acreditar em alguma verdade? Que sensação você teve que era verdade? Qual foi a sensação que você teve que aquela sensação era verdade? Se você disser que você teve uma sensação que eu tive uma sensação que aquilo era verdade, mas como você prova aquela sensação que você teve? Por outra sensação? Então você teve uma sensação que você teve uma sensação que aquilo era verdade? Está vendo? Não tem como ninguém poder provar nada da epistemologia, do saber, do conhecimento, por causa das induções, por causa da experiência e por causa do seu sensorialismo. Não tem. Ah, pastor, mas o apóstolo João disse que ele viu o verbo de Deus. Ele viu. Isso é sensorialismo, porque faz parte dos 5 sentidos. Ele viu e disse que tocou o verbo da vida. Mas peraí, você acredita que o verbo da vida veio, que ele existiu, que ele esteve na terra porque João tocou? Porque João viu? Quantas pessoas viram e não sabiam que ele era o verbo da vida? E aí? Por que a de João está certa? Por que a visão de João está correta? Quantas pessoas tocaram em Jesus? Pedro falou, mestre, a multidão te aperta. E muitos daqueles da multidão apertaram a Jesus e não descobriram que ele era o verbo da vida. Por que o toque de João foi para descobrir que ele era o verbo da vida? Como é que você sabe então? Que toque você deu para descobrir que o toque de João no verbo de Jesus era o toque verdadeiro, a visão verdadeira que podia trazer essa verdade para você? Jesus é o verbo de Deus. Nem João ter visto Jesus, nem João ter tocado em Jesus, significa que Jesus de fato é o verbo de Deus, porque João viu e João tocou nele. Não. Jesus é o verbo de Deus, porque a Bíblia diz que ele é o verbo de Deus. E a visão de João sobre Jesus ser o verbo de Deus está correta, porque a Bíblia diz que a visão de João era sobre o verbo de Deus. É a Bíblia que diz. Eu creio na visão que João teve, na apalpar de João sobre o verbo, porque a Bíblia diz que ele apalpou. Não é porque ele apalpou, é porque a Bíblia diz que ele apalpou. Eu creio na Bíblia. Então não são as sensações de João que provam para mim que Jesus era o verbo da vida, porque teve outras pessoas com as mesmas sensações de João e não descobriram que Jesus era o verbo. Mas por que João descobriu? Porque ele viu? Não, porque muita gente viu e não descobriu. Mas por que João sabia que Jesus era o verbo? Porque Deus revelou para ele, este é o verbo, este aí é o verbo que eu falei. Você descobre as coisas por revelação, não é por sensação. Não é por experiência. Você descobre por revelação, porque Deus falou com você que é. Você pode assistir um jogo de futebol americano e ver aqueles homens jogando aquela bola, o outro corre, pula, pega, que um monte vem em cima dele. Mas o juiz não vai dar falta, não? Você pode não entender nada. Você está vendo o mesmo jogo de um outro lá que é jogador, que entende, está vendo, e fala, olha isso aí, agora joga para aquele, e ele fez o touchdown. Você sabe o que é touchdown? Então, se a sensação, se sensorialismo, se visão pudesse provar alguma coisa da verdade, bastava você ver um jogo de futebol americano que você ia ter todas as percepções corretas, porque você está vendo, mas você está vendo, você não está entendendo nada, e aí? Isso mostra que sua visão não prova nada. Mas por que eu creio então que Jesus era o verbo? Não é porque João viu. Eu creio porque a Bíblia fala. Então quando João viu, João entendeu porque Deus revelou para ele. Porque se Deus não revelasse, ele ia ficar na escuridão igual aos outros. Não foi lido aqui no início? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Os incrédulos olham para Jesus e não veem o verbo. E aí?
Portanto, o crente não fica caminhando, iluminismo, é o que o homem, a filosofia diz. Não, modernismo, é o que a ciência diz. Não, agora o pós-modernismo, cada um tem sua verdade. Olha para você ver como que é a mente humana, ela vai caminhando sempre, tentando encontrar a base da verdade, mas sempre desprezando Deus. Olha o que o homem diz hoje, não existe verdade absoluta. O que ele acabou de falar é uma verdade absoluta. Se ele está categoricamente afirmando que não existe uma verdade absoluta, ele acabou de falar uma verdade absoluta, que não existe uma verdade absoluta. Então isso é uma contradição. Se não existe a verdade absoluta, eu não posso falar que não existe uma verdade absoluta. Perceberam isso? Quantas pessoas já chegaram e disseram isso para você? Isso aí é sua verdade, não existe verdade absoluta. Ué, se não existe, por que você está falando que essa frase, que ela não existe uma verdade absoluta, como se fosse verdade? Então, se não existe uma verdade absoluta, isso aí que você acabou de falar, não precisa acreditar. Porque isso aí que você falou pode não ser uma verdade absoluta. Vocês viram como o ser humano é burro? O ser humano sem Cristo é tolo. A Bíblia chama ele de moros. Moro no grego é idiota, é tolo. A Bíblia dá esse conceito para o homem sem Deus. E agora, nós vamos entrar em qual período? Altermodernidade? Como sugeriu Nicolas Bourriot? Transformar o caos em arte? E não é isso que já está acontecendo? Está tudo virando um caos. Trans querendo usar banheiros de todo mundo. Se tiver banheiro de girafa e ele sentir uma girafa, ele vai entrar lá no zoológico. Eles estão em trevas. A Bíblia diz que eles estão em trevas, eles estão totalmente despreparados, desprevenidos. As pessoas que estão em trevas não são pessoas inteligentes. Deixa eu mostrar para você duas coisas que a Bíblia fala quando ela diz trevas. Quando a Bíblia fala trevas, há dois sentidos, o sentido intelectual e o sentido moral. No sentido intelectual, como foi lido no início, 2 Coríntios 4,4 diz: o Deus deste século cegou o quê? O entendimento. Se ele cegou o entendimento dos incrédulos, então os incrédulos já não têm mais entendimento. Os incrédulos não têm mais entendimento. Em Efésios capítulo 4, e o versículo 17 e 18, Paulo diz assim: portanto digo e dou testemunho no Senhor, preste atenção que isso é palavra do Senhor, tá? Do Senhor, que não andeis mais como andam os gentios em pensamentos fúteis. Para mim não interessa filósofo, sociólogo, psicólogo, da estirpe de quem quer que seja, de Leandro Carnal, de Mário Sérgio Cortella, de não sei quem, de um monte de gente que muitos crentes ficam até postando frases tolas, frases idiotas desses camaradas em seus perfis, e ficam colocando isto. A Bíblia diz o seguinte: tais pessoas têm pensamentos fúteis, e diz mais, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do seu coração. É assim que a Bíblia vê o incrédulo. É assim que a Bíblia via você antes de você se converter. E é assim que a Bíblia vê você que não se converteu. Obscurecido no entendimento. O que é isso? Burro. E fica crente: pastor, você viu o que fulano falou? Nossa, essa frase está bombando. Para mim é frase tola, frase idiota, frase de mentes fúteis. Até crente fala frases fúteis, quem dirá o incrédulo? E isso significa intelectualmente desprovido. O ímpio, ele é desprovido da sua intelectualidade. E a Bíblia diz que também ele é desprovido de sua moralidade. Efésios 4,19, eu parei no 18, mas olha o 19 que diz assim:
havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometerem com avidez todo tipo de impureza. Você acha o quê? As obras que os ímpios praticam aí fora, eles praticam com algum grau de sentimento, de arrependimento, com algum grau de preocupação com o que Deus vai pensar, com o que Deus vai achar? Você pensa que é isso? Você sabe o que freia o ímpio? É a lei. O que freia o ímpio é a lei. E como a lei está cada vez mais frouxa em nosso país, os ímpios, eles se debandam, eles se tornam cada vez piores, porque eles veem que não tem restrição. Naquela época que a polícia capixaba fez greve, pessoas que nunca tiveram problema com a ficha, com a sua ficha criminal, começaram, pessoas ilibadas, aparentemente ilibadas, começaram a quebrar vidros de lojas para roubar aparelho celular, televisão, essas coisas. Porque sabiam que não havia aquilo que os impedia de fazer aquilo que já estava em seus corações. Essas pessoas, elas foram apenas impedidas pela lei, elas foram inibidas pela lei. Tire a lei e você vai ver realmente o que está no coração do ser humano sem Cristo. Então, eles não são só tolos, eles também são iníquos, eles também são ímpios, eles também são injustos, pecadores. É isso que a Bíblia diz que é um homem sem Cristo. Ele não é só moralmente decaído, como também intelectualmente desprovido. O raciocínio do incrédulo está tão prejudicado pelo pecado quanto a sua moral. Ele não tem a menor condição de julgar as coisas da palavra de Deus, porque seu pensamento é obscurecido pelo pecado. Ele não pode decidir acerca das verdades espirituais, porque está cego para elas. Paulo diz em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito e nem pode aceitá-las. Ele não aceita, melhor dizendo, e nem pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E isso não tem nada a ver com estudo. Você pode pregar o Evangelho para um PhD. Prega o Evangelho para um PhD em filosofia, em medicina, seja lá o que for, pregue. E se ele não for um eleito de Deus, a mente dele será tapada para aquilo que você falar. Pregue o mesmo Evangelho para uma senhorinha que viveu a vida inteira trabalhando no suor, na roça, ali sem leitura, sem nada. Pregue o mesmo Evangelho que você pregou para um pós-doutor. Pregue para ela, e se ela for uma eleita de Deus, ela abrirá o coração e entenderá tudo o que você falou, porque as coisas do Evangelho, elas só podem ser entendidas por uma mente espiritual. Agora, mesmo a velhinha lá da roça, se não for eleita, ela será tão estúpida e tapada quanto aquele intelectual que também é tapado. Agora, o intelectual pós-doutor que foi eleito de Deus, prega o Evangelho para ele, a mente dele se abrirá, e ele vai dizer, o quê? É tudo isso daí? E ele vai se tornar como aquele homem da parábola em Mateus 13, que Jesus falou o seguinte, o reino dos céus é semelhante ao homem que negociava pérolas. É o cara que vai estudando e vai acumulando diplomas, mas um dia ele encontrou uma pérola de grande valor, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho. Ele joga tudo aquilo fora, ele diz como Paulo, tudo isso é esterco, eu quero esta pérola principal, que é Jesus Cristo, meu Senhor. E ele se torna humilde, bem-aventurados humildes, aquele que se humilhar, Deus o exaltará. O Evangelho não tem nada a ver com postura social, o Evangelho não tem nada a ver com formação acadêmica, o Evangelho tem a ver se a pessoa é eleita de Deus ou não. Se ela for uma pessoa ignorante na leitura, na ciência, mas ela foi eleita, a mente dela se abrirá, e segundo a Bíblia, ela se torna mais inteligente do que um homem formado em seus diplomas, que não tem a mente aberta pelo poder do Evangelho. É isso. Para a Bíblia, ele é um estúpido e ela é uma inteligente. É isso que a Bíblia diz. Agora os crentes ficam, ai não, é o doutor fulano.
Não tem como. Você tem medo do diploma dele? Pastor é contra os estudos? Não, vai estudar, gente. Aproveite que você tem a mente aberta. Deus já abriu sua mente. Estuda tudo. Agora compare com isso aqui, ó. E comece a ver a pífia mente destes homens. E veja como a Bíblia tem razão. Pegue todos os teus diplomas que você puder. Tudo, estude tudo que você quiser. Aproveite e faça todos os estudos que você puder. E pegue todos eles. Coloque no chão. Põe a Bíblia por cima. E diga, minha mente é aberta por causa deste livro. É assim que a Bíblia considera. E você será. Os homens vão te... Ai, chegou o doutor. Nossa, esse fulano é um doutor. E você olha para eles e diz, como valorizam um papel? Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou embaixador de Cristo. Para mim não interessa. Isso aqui eu rasgo dentro do banheiro. Isso não muda quem eu sou. E cristãos que deixam se mudar por isto, chegam nas igrejas, agora sim o pastor vai me colocar lá naquelas cadeiras. Não é? E tem igreja que faz mesmo. Tem igreja que faz, o cara chega e fala, vamos consagrar presbítero. Nem sabe se Deus abriu a mente do cara, nem sabe se Deus disse para ele assim, haja luz nisso aí, ó, nessa escuridão, nessa porcaria, haja luz nessa porcaria para ver se resolve. Nem sabe se Deus falou. Às vezes Deus nem falou, bota um porco lá em cima. Enquanto outros foram chamados por Deus só porque não tem um canudo, aí não reconhece, não quer saber se a pessoa foi chamada, se Deus... irmãos, comigo não. Enquanto eu for pastor dessa igreja, e cada vez mais velho, mais chato, que eu sei que eu estou ficando mesmo, eu falei para minha esposa, eu pensei em falar, eu não sei se eu já falei tanta coisa, né, que só mais isso, não tem nada a ver, eu não sei se eu estou ficando velho e chato, ou se é o mundo que está mais burro, porque quanto mais burro fica o ímpio, o incrédulo, mais você fica também nervoso, mais você fica injuriado, não é possível. Mas irmãos, é assim. A Bíblia diz que é assim. Porque sabe o que está acontecendo? A mão da graça de Deus está se afastando deste mundo. Portanto, o mundo está cada vez pior e vai piorar. É isso que está acontecendo. Qualquer decisão que o ímpio toma sobre qualquer coisa é uma decisão baseada na sua iniquidade e na sua imoralidade. E aí? É por isso que ele não entende nada. E ainda nega o que lhe é apresentado pelo Evangelho. O ímpio ele não tem nem condições de fazer um juízo correto sobre o que quer que seja neste mundo onde ele vive, quanto mais acerca dos assuntos relativos à fé e à vontade de Deus. Eu fico vendo crentes evangelistas, presta atenção, evangelista. Eu fico vendo crentes evangelistas que vão evangelizar, aí no final ele fala, sabe o quê? Ele fala para o cara assim, agora está nas suas mãos, a decisão é sua. Como assim que a decisão é dele? Não está não, está na mão de Deus. Se Deus quiser salvar ele, pelo evangelho que você pregou, Deus vai salvar. Se não quiser, meu filho, não está na mão dele, não está nem na sua, que é crente, vai estar na dele, que não é crente. Não está, nem na sua e nem na dele, está na mão de Deus, a salvação dele está na mão de Deus. Agora, que ele é responsável para responder diante de Deus, por causa daquilo que você pregou para ele, isso sim, porque a Bíblia diz que ele é responsável. Aí o cara vem falar, pastor, mas o homem só é responsável se ele for livre. Me mostra esse versículo, Eclesiastes quanto? Me mostra esse versículo. O homem só é responsável se ele for livre. Me mostra esse versículo, porque eu te mostro na Bíblia inteira que o homem não é livre, e te mostro na Bíblia inteira que o homem é responsável. Você acredita na Bíblia? Tem uns 3 que acreditam. Tem uns 3, graças a Deus, que vocês acreditam, Joana, que vocês acreditam na Bíblia. Os demais sei que acreditam também, mas perderam a oportunidade aí. Se você acredita na Bíblia, você crê que o homem não é livre, porque a Bíblia diz que ele não é livre, ele é escravo do pecado. E se você crê que a Bíblia diz que o homem, no que a Bíblia diz que o homem é responsável diante de Deus. Caim era livre? Não, Caim era escravo do diabo e do pecado.
1 de João, capítulo 3, verso 12. Caim era do maligno. João 8,34. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Caim era escravo do pecado e do diabo. E Deus falou para ele: o pecado está na tua porta. É teu dever dominá-lo. Isso era responsabilidade. Isso não era liberdade. E nem tampouco capacidade. Isso era dever. Isso era responsabilidade. Você é responsável porque Deus falou que você é. Não é porque você é livre, não. Agora, vai evangelizar o cara, aí no final, tá igual aquelas brincadeiras. Vamos brincar de pega? Vamos. Tá com você. Tá com você. Não tá, irmão. Tá com Deus. Está com Deus, querer ou não salvar um indivíduo. Agora é sua obrigação pregar. E ele será responsável diante de Deus. Se ele não pode fazer juízo correto, nem das coisas que ele vive, irmãos, nem do mundo que ele vive, ele não pode fazer um juízo correto, porque a mente dele está contaminada pelo pecado e travada pela escuridão. Como que ele vai fazer juízo do evangelho que você está pregando, meu irmão? Mas não deixe de pregar. Porque é o evangelho que você prega que vai abrir a mente dele, se ele for um eleito. E aí? Então não vou pregar para ninguém. Já acabou sua desculpa. Acabei de acabar com sua desculpa. Porque é justamente o evangelho que Paulo está falando no texto que o presbítero Wesley leu no início, 2 Coríntios 4. Ele está falando do evangelho. É o evangelho que é a mensagem. Paulo diz, no 5, né? Nós não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo. Nós pregamos Jesus Cristo. E Deus que disse, haja luz, vai resplandecer a luz no coração dele, por meio do evangelho que você está pregando. Quem tem mais poder, o Deus deste século ou o Deus que diz haja luz? O Deus deste século cega o entendimento do incrédulo, mas o Deus que diz haja luz, ele resplandece no coração do crente. Aleluia! O incrédulo vive à mercê de sua cultura. E, como eu falei, cultura das trevas, da Idade Média, cultura do iluminismo, cultura do modernismo, pós-modernismo, do altermodernismo, tudo. Vai mudar. A filosofia vai mudando os conceitos das eras. E o incrédulo vive nesse curso, boiando neste curso, neste rio, como um morto espiritual, manipulado, seu cadáver manipulado por Satanás. Então, tudo que ele vai, todo juízo de valor que ele vai fazer, sempre será comprometido pela podridão, tanto da cabeça dele, como também da sociedade ao redor onde ele vive. Você acha que ele vai fazer um bom juízo do evangelho que você vai pregar? Por que você acha que tem falsos pastores pregando falso evangelho? Porque sabe que o ímpio entende o falso evangelho. E com o falso evangelho eles vêm. Mas eu pergunto, eu consigo colocar um destes no céu? Não consigo. Eu consigo convencer a Deus para escrever o nome de um destes no livro da vida? Não. O evangelho, como disse o presbítero, não é o verdadeiro ou este é o quê? Porque só existe um. O evangelho, que é o evangelho da palavra de Deus, é que faz essa separação entre as pessoas. Paulo diz que ele tem cheiro de vida e cheiro de morte. Cheiro de vida para os que se salvam e cheiro de morte para os que se perdem. Paulo diz que ele é loucura e sabedoria. O evangelho de Deus é loucura para o que se perde, mas é sabedoria e poder de Deus para quem é salvo. Isso não está com a gente, está com o evangelho. Então eu tenho que pregar o evangelho. Como é que eu vou saber que foi separado ali o salvo do não salvo, se eu não pregar o verdadeiro evangelho? E quando você leva esta luz para o ímpio, ele renega, porque o problema dele não é só intelectual, é também moral. Em outras palavras, além de ser estúpido, ele é iníquo e é injusto. Jesus disse o seguinte sobre ele, presta atenção, João 3,19, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, então não é falta de luz, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque eles eram bonzinhos? As suas obras eram más. Mas eu vejo crente falando, não pastor, ele é gente boa.
Eles só não têm Jesus. Ora, está escrito aqui: eles amam as trevas mais do que a luz, porque suas obras são más. E você vem me dizer que ele é bom? Ele só pode ser bom se ele aceitar a luz. Se ele continuar se escondendo nas sombras, ele é mau. E olha o que Jesus segue dizendo, que a questão não é falta de luz, é falta de inteligência e falta de moral. E olha o que Jesus continua: pois todo aquele que pratica o mal, que éramos nós antes e são eles agora, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. O ímpio, além de ser imoral e tolo, ele odeia a luz porque tem aversão que suas obras sejam reveladas. Ele não gosta de revelar as obras dele. Ele pode revelar para quem está nas trevas com ele. Você já viu o ímpio se gabando dos seus pecados? Mas ele se gaba dos seus pecados para quem? Para você que é crente? Você já viu algum ímpio pecar o final de semana inteiro e ficar doidinho para chegar segunda e contar para você que é crente o tanto de miséria e de pecado que ele aprontou no fim de semana? Não, ele guarda aquilo para contar para outro ímpio que está nas trevas como ele, que é tolo como ele, que é imoral como ele, e ele se gaba diante. Você sabe o que é que faz um ímpio se encher mais de um orgulho podre? É quando ele acha que pecou mais que o outro. Ali é uma disputa para quem peca mais, e quem peca mais, ele é elogiado. Esse é o cara, ninguém faz o que esse cara faz. Ele se gaba em cima dos outros tolos por seus maiores pecados, mas ele não chega para você que é luz e fala assim: aí mano, esse fim de semana o negócio foi bom demais, foi brabo. Ele não fala nada disso para você. Por quê? Porque você é luz. E Jesus diz que quando eles chegam para a luz, suas obras são arguídas. Você vai começar a arguir, questionar as obras deles, e eles vão ficar expostos, eles vão ficar desmascarados. E desmascarado é uma coisa que o ímpio não gosta de ser. Por isso vive em mentira, porque a mentira é uma máscara atrás da outra. Crente, estou falando agora para você, preste atenção, livre-se da mentira. Livre-se da hipocrisia. Livre-se de querer mostrar para as pessoas quem você não é. A Bíblia desmascara o ímpio, por isso ele odeia a luz. Ele tem ódio, ele rejeita. A luz quer dizer aqui desmascarar as ações deles. A retirada das nossas máscaras é feita pela Bíblia, pela pregação da Bíblia. Só a Bíblia divide alma e espírito, juntas medulas, e está escrito em Hebreus 4,12, ela é apta para discernir os propósitos, os intentos do coração do homem. Como a história daquele homem pegou a Bíblia e que livro é esse? Começou a ler, aí fechou logo e falou: esse livro me conhece. Porque a Bíblia te lê. Lembra que eu disse na ceia aqui? O Evangelho é o caminho que anda em você, e a Bíblia é o livro que lê você. Então ele odeia ser desmascarado. Mas Paulo diz o quê? Para encerrar, Paulo diz: vós não estáis em trevas. Glória a Jesus. Irmãos, você não é atingido pelos seus pecados. Você tem pecado sim na sua velha natureza, eu tenho pecado sim na minha velha natureza, mas Jesus está dizendo: estes pecados não sombreiam a tua vida, estes pecados não escurecem o teu entendimento, porque o Deus que disse um dia haja luz, Ele já brilhou em teu coração a luz do Evangelho. Não são os seus pecados que vão fazer sombra, que vão enegrecer teu coração, não, de forma nenhuma. O Deus que iluminou a criação, Ele também ilumina para uma nova criação. Este Deus glorioso não permite nem que nosso pecado
ou seja, imoralidade, e nem que nossa burrice, a falta de intelectualidade, venham escurecer o nosso coração, porque o Evangelho nos tornou inteligentes e nos tornou homens morais. O crente também não é atingido pela opinião popular. O crente é o único ser humano que todo mundo está dizendo uma coisa e ele diz o contrário, porque está na Bíblia. E se você tiver medo de falar o que está na Bíblia para seguir a maioria, então você está voltando para a sua caverna escura. Cuidado, mantenha-se de pé. Olha, eu admiro homens corajosos que mantêm sua opinião de pé, mesmo com o mundo inteiro caindo para um lado em uma opinião, ele se mantém de pé do lado de cá, ele não cai junto. Eu admiro. Mas quando essa opinião ainda é humana, ainda é dele, eu acho ele também um estúpido. Eu acho ele também um ignorante, porque ele está só mantendo-se de pé diante de um erro coletivo. É um sujeito individual errado, combatendo contra um coletivo errado. Agora, eu admiro por causa da coragem, sabe? Porque a maioria gosta de ir com a maré, não é não? A maioria gosta de ir com a multidão. É tipo assim, eu tenho uma opinião aqui, mas se todo mundo tiver outra, eu acho que eu vou com todo mundo. Mas eu admiro aqueles caras que não. A minha é essa aqui e acabou. Se o mundo inteiro tem outra, o problema é do mundo. Eu estou com a minha opinião aqui. Agora, se tua opinião não é Bíblia, você continua sendo mais um tolo com eles. Só que um tolo individualista. Porque eles caem para um lado, você fica em pé de outro. Mas todos fora da palavra. Agora, se você tiver a palavra de Deus como base, se você tiver a palavra de Deus como escora, como aquilo que sustenta você para a sua verdade, para a vida que você precisa, então pode ficar de pé, meu irmão. Pode ficar mesmo diante do mundo, diante até da igreja, tá? Porque você está com a palavra de Deus, e aí o resto não interessa. Ah, mas eles vão me abandonar, eles vão me... Você está querendo o quê? Você está querendo que o mundo te dê palmadinhas nas costas? Nossa, ele é crente, mas eu tenho medo quando a pessoa vira e fala isso de mim. Esse pastor, ele é pastor, mas o que vem depois desse mais? Será que ele está dizendo que eu sou legal? Será que ele quer dizer que eu sou tão legal que eu permito ele viver em seus pecados, sem pregar o verdadeiro evangelho para ele? E que eu sou legal porque eu não sou tão chato como outros pastores, que isso e aquilo? Problema também de outros pastores que ficam colocando peso nas costas da pessoa que a Bíblia não coloca. Isso aí também é tolice, está nas trevas. Eu quero saber se o que vão medir a meu respeito está ou não dentro da palavra de Deus. Se disser, ele é crente, mas ele é legal, eu tenho medo de saber o que é esse legal do mundo. Porque como Paulo disse aos Gálatas, se eu quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Porém, você não está em trevas. A sua mente não ficou condicionada ao conceito da atualidade, porque é clareada pela luz da Bíblia. É por isso que na Idade Média tinha Bíblia, no Iluminismo tinha Bíblia, no Modernismo tinha Bíblia, no Pós-Modernismo tinha Bíblia, no Altermodernismo tem Bíblia, e tem Bíblia até hoje, tinha Bíblia, tem até hoje. Façam os pensamentos dos homens e a palavra permanece. E quem ficou com a Bíblia se mostrou vencedor lá no final. Você consegue, mesmo inserido em sua cultura, clareza na percepção acerca de sua própria cultura. Você identifica nela o que é maligno e o que é corrompido. Então, pela palavra de Deus, você discerne corretamente as coisas ao seu redor e você toma as decisões corretas. Alguém que se diz crente e pensa conforme a cultura, ele é perdido como ímpio. É alguém que pode até ter tido alguma visão espiritual, mas preferiu entrar na caverna escura de sua sociedade e pensar como ela. O crente verdadeiro tem a luz nos olhos. Eu vi uma charge um dia que eu achei legal. Um bonequinho assim, um homenzinho, né? E o olho dele normal. Aí no outro quadrinho ele estava com a Bíblia na mão.
Aí a Bíblia, jogou luz no olho dele. Depois ele saiu andando e saía luz dos olhos dele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você quer andar na luz? É aqui. Você quer andar na luz? É na Bíblia. Você quer realmente clareza, claridade para a sua vida e para aqueles que estão ao seu redor? É a palavra de Deus. Olha o que Jesus diz. Eu li até o 20 lá, mas no João 3:21, ao contrário de quem pratica o mal fica lá na escuridão, olha quem pratica a verdade. Jesus falou: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. O ímpio, ele quer se esconder, porque suas obras, ele não quer que elas sejam questionadas, arguídas. Mas quem anda na verdade, ele não tem medo da luz. Porque o crente que pratica a verdade, ele não tem medo da luz e nem raiva da luz. O ímpio tem medo e tem raiva, tem medo de ser desmascarado e tem raiva quando é. Agora as obras do crente são feitas para a glória de Deus, e mesmo que ele erre, ele ainda vem para a luz, porque ele vai ser corrigido e vai ser purificado por ela. Entendeu o que é sentido de trevas na Bíblia? Então Paulo diz: irmãos, olha aí ainda, volte lá, verso 4. Mas vós, irmãos, o que Paulo está dizendo, chamando de irmãos? Paulo está dizendo: eu concordo que vocês são crentes de verdade, vocês são meus irmãos, vocês não estão em trevas, como eu também não estou. O presbítero Wesley contou um pouco da história de Paulo aqui, no encontro com Jesus na estrada de Damasco. Paulo estava em trevas, mesmo no judaísmo, estava em trevas. E Jesus mostrou isso para ele, sabe como? Pegando as duas coisas ao mesmo tempo. A luz forte de Jesus, que era mais clara e mais violenta do que a luz do sol do meio-dia, porque aquele horário que Jesus derrubou ele, era mais ou menos meio-dia. Imagina uma luz mais forte do que a luz do meio-dia, do sol do meio-dia. Esta luz bateu nos olhos de Paulo e o cegou. Paulo foi encontrado pela luz, mas ele teve que ficar 3 dias na escuridão dos seus olhos. Ele ficou cego. A cegueira de 3 dias de Paulo era para mostrar para ele onde ele estava no judaísmo. E quando a luz do Evangelho chega, a luz do Evangelho ela chega, irmãos, é para mostrar para você que você estava no escuro, que os seus olhos não conseguem fitar a luz de Cristo, por causa da escuridão em que você se encontrava. Então ele te humilha, então ele te põe nas trevas, então ele te coloca humilhado, para que você então reconheça e peça a ele: Senhor, e agora? Agora é o seguinte, Paulo, você via as coisas pela lei, você via as coisas do seu jeito, você via as coisas da sua maneira, agora você verá pela minha forma, você verá pelo meu evangelho. E eu, para que você não venha dizer que foi isso sozinho da sua parte, eu enviarei na casa onde você está um homem de Deus, um servo meu chamado Ananias. Ele vai pôr a mão sobre você e vai dizer: abra os teus olhos. E Ananias foi lá representando o evangelho e colocou as mãos nele e disse: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho me enviou até você e disse para que você veja. Levanta-te e lava teus pecados. E Saulo viu na mesma hora, as escamas caíram dos seus olhos. É isso que Deus faz com você. Você que se achou que antes era aquela pessoa que, não, tudo era escama, tudo era escama. Eu era inteligente, outro diz eu era religioso, outro diz eu era isto, outro diz eu era aquilo. Escama! É o evangelho que chega e joga tudo isso no chão. E abre os teus olhos, para que você veja o caminho por onde você deve andar. E Paulo diz para os Tessalonicenses: vocês são meus irmãos, vocês são crentes de verdade, vocês não estão em trevas.
para que o dia, ou seja, a volta de Cristo, pegue vocês de surpresa. Não, pegará aqueles ímpios, porque os ímpios só estão em trevas. A hora que Jesus voltar, eles serão pegos. Mas os cristãos, os verdadeiros, não estão em trevas, não serão pegos de surpresa. Você tem discernimento intelectual, você tem discernimento moral, e você tem discernimento espiritual suficiente para não ser apanhado de surpresa, porque o que rege a tua vida, o que guia a tua vida aqui, é a bendita esperança da vinda do Senhor. Paulo diz para que aquele dia não vos apanhe de surpresa. Esse termo apanhar no grego é agressivo, significa pegar e jogar para baixo, é capturar, é agarrar com firmeza. Não pense que isso é coisa boa, aqui não se refere a pessoas, e sim aquele dia, é o dia terrível que vai capturar as pessoas e jogá-las para baixo dos pés de Cristo. É Jesus que virá como ladrão, não invisível, mas de surpresa, e capturará todos aqueles que estiverem despreparados, mas não você. Não você. Você é filho da luz. Verso 6, que vamos falar domingo que vem. Você é filho do dia. Quem é filho da luz não conhece a escuridão. Você não conhece mais a escuridão. Você já saiu de lá. Deus tirou as escamas dos teus olhos. Deus tirou a escama dos teus olhos. Pare, meu irmão, pare de ficar almejando estas quinquilharias da terra. Deus abriu seus olhos para quê? Para que você olhasse para este mundo de novo, para que você se apaixonasse de novo por este mundo porco, imundo, do qual você foi tirado. Deus te deixaria lá então, ora? Ele te tirou daí para que você olhe para o mundo com nojo. E como eu disse para minha esposa hoje, quem dera Cristo voltasse mesmo logo, e agora, porque este mundo vai ficar cada vez mais chato, cada vez mais nojento. E não é chato porque não está só adequado ao meu pensamento, é chato e nojento porque é porco e é imundo. Que o Senhor retire os olhos dos seus filhos daqui, pegue nosso queixo, erga nossa cabeça e diga como ele disse em Lucas 23, levantai as vossas cabeças, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Esta é a palavra do Senhor. Aplauda Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus.